Olá pessoal, sou José de Pádua, do canal do Pádua, né? Nós estamos aqui para dar continuidade às palestras prometidas para vocês, né? Então, dê seu like e se inscreva no canal para que vocês tenham conteúdos de podcasts, entrevistas e palestras. Não perca! Agora nós iremos começar, né, um pouco falando dos princípios da criação, né? Como que Deus iniciou a criação do universo e qual o propósito de Deus ter criado o universo, certo? Então, os princípios da criação. Geralmente, eu inicio as palestras, né, que eu também dou palestra em escolas, igrejas, né, em qualquer lugar que nos chamarem, a gente ministra essas palestras para vocês, tá bom? Então, eu pergunto, o que significa os princípios da criação? Né? Os princípios da criação nada mais é do que as leis, ou seja, o início da criação, os princípios da criação. Então, tudo no universo possui leis, ordem dentro do universo. É necessário para quê? Para que realmente o universo coexiste, né? É necessário certas leis. E essas leis nós vamos agora estudar nesse capítulo chamado Os Princípios da Criação, certo? Vamos lá. Vamos estudar os princípios da criação? Eu pergunto, Deus, quem já viu Deus alguma vez, né? Como Deus, ele é um ser invisível, nós não podemos ver Deus, como nós podemos então saber desse seu Criador? Como nós podemos conhecer o nosso Criador, Deus? Certo? Aí existe algumas teorias de Darwin, né, que o homem não foi criado, existiu uma evolução, né, através do Big Bang, né, e tudo mais, mas para que todo o universo que é harmonioso ele exista, tem que ter uma causa. Ou seja, a própria ciência fala que não existe um efeito sem uma causa. Ou seja, essa caneta que eu estou aqui na mão, para que ela viesse a existir, teve um criador, certo? Vamos dizer que a caneta, vamos dizer não, a caneta é o efeito. O ser humano, o fabricante, é a causa. Então, tudo no universo existe uma causa. Efeito e causa. Estão entendendo, né? Então, como que nós podemos conhecer esse nosso Criador que ninguém nunca viu? A não ser que, né, tem uma história, né, que é interessante, é chamado a história do Juquinha, né? O Juquinha estava na sala de aula, né? E aí a professora perguntou na sala de aula: quem aqui na sala já viu Deus? Aí todo mundo ficou calado, né? E aí o Juquinha levantou a mão, né? Aí os coleguinhas dele olhou para ele e deu risada, né? Aí a professora, Juquinha, você já viu Deus? Aí ele já, professora. E aí os coleguinhas deu risada, Juquinha, a professora falou, né? Então agora explique, né? Onde você viu Deus? Aí ele falou, professora, eu já vi Deus no banheiro. Aí os coleguinhas, mais uma vez, deram risada do Juquinha, né? Ai, kkk, dando aquela gargalhada, né? Sorrindo, né? E a professora, tá bom, Juquinha, então, né? Explique. Aí falou, professora, Deus está no banheiro. Aí mais uma vez foi uma gargalhada, né? Tirou o sarro, né? Aqui na nossa região de São Paulo a gente fala tirou o sarro do Juquinha, né? No banheiro. Aí ele falou, por que, Juquinha? A professora perguntou. Ele falou, professora, toda vez que meu pai está no banheiro, a minha mãe diz assim, meu Deus, você ainda está aí? Então, pessoal, por Juquinha, Deus está no banheiro, certo? Mas vamos lá, essa foi uma piada, né, para a gente entender mais ou menos a complexidade, né, e que a gente se encontra. Vamos lá. Vamos entender então o ser causal, que é Deus. Nós somos efeito, certo? A criação é o efeito e Deus é a causa. Então, para que nós podemos entender esse ser invisível? Nós nunca vimos Deus. Como que nós vamos fazer? Então, nós vamos analisar, nós vamos estudar, verificar, através de um artista
né? Por exemplo, vamos dar um exemplo de um artista que já morreu. Nós damos o exemplo do Leonardo da Vinci, né? Aqui no Brasil nós temos o Aleijadinho, né? Vamos lá, um artista desse. Como que nós podemos conhecer esse artista que já morreu há um bom tempo atrás? Vamos dar o exemplo do Aleijadinho aqui em Minas Gerais, né? Que ele criou várias obras barrocas, né? Então se você vai lá em Ouro Preto, tem obras dele, né? Do Aleijadinho, brasileiro, né? Então, como que nós podemos entender realmente esse artista que já morreu? Nós podemos entender esse artista que já morreu através das suas obras. Estudando as obras as obras desse artista, nós podemos conhecer o criador, o autor dessa obra, né? Tudo bem? Por quê? Porque um autor, ele projeta os traços de sua personalidade em sua obra. Ora, vamos dar um exemplo. Se você vai em um museu, você vai ao museu, né? E lá no museu, você encontra uns quadros de um lado de uma parede que tem aquele pintor, ele pinta muito rios, né? Ele pinta muito interior, matas, né? Peixes, árvores, né? Animais. O que isso interpreta? Isso está indicando naqueles quadros daquele pintor que ele gosta de natureza, certo? Se você está nesse lado da parede do museu, se você passa para o outro lado da parede do museu e tem outro pintor que ele pinta casas, prédios, shopping, carros, né? Ele pinta a cidade, isso significa que ele é uma pessoa urbana, ele gosta de cidade grande. Então, tudo que é aquilo que você expressa identifica de quem é você, né? É por isso que às vezes muita gente fala assim, né? Outra vez eu falei eu dei esse exemplo e a pessoa falou, não é bem assim. O que é, pessoal? É assim. Por isso que tem aquele ditado, me diz com quem tu andas, que eu direi com quem tu é. E outra coisa também, a nossas vestimenta, ela fala muito de você, de nós, né? Então, por quê? Porque aquilo que nós temos no interior, a gente expressa no nosso exterior, não é verdade? Então, é por isso que é interessante a gente também ter certos cuidados, né? Então, vamos lá. Por que o Aleijadinho, se vocês forem ver na história, estudar esse, esse artista barroco, vocês vão ver que ele era uma pessoa muito religiosa, certo? Então, ele expressava-se a sua religiosidade nas suas obras, nos santos que ele ali esculpia, né? Então, se vocês tiver o prazer, que eu já tive uma vez em Ouro Preto, né? E eu vi muito dessas obras do Aleijadinho, né? Depois vocês pesquisam aí no Google e verifiquem quem é esse Aleijadinho. Tudo bem? Então só foi um exemplo que eu dei para vocês. Para quê? Para que a gente possa entender Deus. Ora, Deus é um ser invisível. E como que nós podemos entender a Deus que nós não vemos? Simples, através da sua criação. Estudando a criação de Deus, a gente entende o Criador. A gente entende sobre Deus. Tudo bem? Ora, analisando a sua criação da mesma forma que analisando a obra de um artista, a gente conhece o artista, analisando a obra, a criação, nós podemos conhecer a Deus. Tudo bem? Então vamos lá. Agora sim, nós vamos estudar uma das leis da criação, que significa as características duais de positividade e negatividade. Ou seja, Deus criou o universo em positivo e negativo, certo? Nós vamos ver aqui uma estrutura que, aqui na próxima slide, a gente vai explicar sobre positividade e negatividade, que Deus criou todo o universo com dualidade, tudo bem? Mas vamos lá. Aqui na Bíblia, fazendo né, uma junção da Bíblia com a ciência, diz o seguinte lá em Gênesis 1, 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Então, olha, aqui
essa passagem bíblica, ela bate bem claramente sobre o quê? Sobre que somos a criação de Deus, somos a criação de Deus, somos a manifestação do próprio Deus, né? Então, nessa passagem bíblica do Gênesis, está falando que Deus criou os seres humanos à sua imagem. Ora, se o ser humano, Deus criou macho e fêmea, como diz aqui, é porque o próprio Deus, na sua essência, ele também possui a masculinidade e feminilidade. Depois a gente estuda mais detalhado sobre essa questão, né, de masculino e feminino, tudo bem? Mas vamos lá. Então, se Deus não tivesse essa imagem de masculino e feminino, ele não teria como criar, certo? Por quê? Porque não estaria dentro dele. Então, uma coisa que não está dentro do ser humano não tem como ele criar, não tem como ele fazer. Tudo bem? Deu para entender? Então, por isso que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. A criação é a imagem e semelhança de Deus. Certo? Então, vamos lá. Então, tem na criação, o universo, ele possui várias leis, certo? Uma dessas leis é a lei da dualidade. Como existe, por exemplo, vou dar um exemplo de uma lei, é a lei da gravidade. Aqui, acredito que todos nós conhecemos a gravidade. Ora, quer queira que ou não, a lei da gravidade existe. Se eu subir num prédio, certo? E pular daquele prédio, vai, de 10, 30, 50 andares, se eu não tiver uma asa delta, sei lá, um avião, um motor propulsor que possa é, é, me levar, né, sem a lei da gravidade executar, eu vou me esborrachar no chão. Então não adianta eu não querer eu falar, eu vou pular desse prédio e não vai acontecer nada comigo. Então essas são as leis, uma das leis, que existe várias leis que depois a gente vai estudar, certo? Por exemplo, nós temos a lei da ação da receber, nós temos a lei domínio pelo centro, né? Então nós temos várias leis. E uma das leis que nós temos é a lei da dualidade. O que é a lei da dualidade? Vamos lá. Ora, a ciência ela dividiu o universo em 6 principais categorias, que são partículas, átomos, moléculas, plantas, animal e o homem, certo? Então, foi dividido em... A própria ciência dividiu e estudou que todo ser contém essas características de positividade e negatividade, ou seja, masculinidade e feminilidade. Por exemplo, no ser humano, certo? Qual que é a positividade no ser humano? A positividade do ser humano é masculino no ser humano, certo? No homem. A negatividade no ser humano é o feminino. Então, se divide masculino e feminino, certo? Vamos lá. Continuando, nós estamos de cima para baixo, né? Então, a ciência ela informa que tudo no universo, desde o Sol, os planetas, a água, contém o quê? As moléculas, as partículas e os átomos. Então, em si, o universo começa de baixo para cima. Mas nós vamos fazer esse estudo de cima para baixo, certo? Vamos lá. Qual que é a positividade? Positividade no reino animal. No reino animal. É o macho, certo? E a negatividade no reino animal é a fêmea. Então, quando você fala assim, o ser humano, que eu já vi muito, né? Ah, eu sou macho, ele está se rebaixando a um nível inferior aos animais, na qual nós, seres humanos, somos superiores, certo? Ora, quando você fala assim que você é macho, né? Quando a gente fala sou macho, você está se rebaixando a um nível de classificação. Isso aí é a própria ciência que classificou. Então, o ser humano, o seu positivo no homem, ele é masculino. E o negativo no ser humano é feminino.
Aí, outro dia também eu estava dando uma palestra, né, numa escola, e uma pessoa me falou assim, ah, professor, né, o senhor está dizendo então que a mulher é negativa, né? Aí eu expliquei, não, ela não é negativa no sentido, ela é negativa, desculpa, mas não no sentido pejorativo. Ora, a gente dá o exemplo da energia, né, da lâmpada. Nós temos a lâmpada, né, e a lâmpada, para ela acender, ela precisa de cargas positivas e cargas negativas. Então, com essas duas cargas, você consegue acender a lâmpada. Se você tiver duas cargas positivas na lâmpada, na corrente elétrica, eu não manjo muito, não entendo muito de elétrica, né? Mas se você tiver duas cargas positivas, o que, é que vai acontecer? Você vai queimar a lâmpada. No equipamento eletrônico, se você tiver duas cargas negativas, você queima também, ou negativa, eu não sei, se eu não me engano, acho que você nem consegue ligar a lâmpada se tiver dois negativos. Mas se tiver dois positivos, você vai acabar estragando, danificando o seu equipamento. Tudo bem? Então, quando a gente fala que a mulher é negativa, não é no sentido pejorativo, mas é de complemento masculino e feminino. Por quê? Quando tem a junção, quando une-se positivo e negativo, eles se unem, essa relação, ela gira uma energia. E essa energia, ela cria-se, nasce, certo? Outro ser. Portanto, positivo com positivo não tem como gerar outro ser, certo? Então, positivo e negativo gera-se outro ser, outro objeto, através da relação de quê? Que gera essa energia. Quando o homem e a mulher eles se unem no relacionamento, né? Isso ali é uma geração de energia, né? É uma relação que tem ali com a energia e então ali forma-se o filho. Tudo bem? Então, só para explicar essa parte aí, para não ficar um mal entendido. Ora, as plantas, ela também tem o seu positivo negativo? Tem. Nós chamamos de estame, né? O estame. E as plantas também têm o seu lado negativo feminino, que nós chamamos de pistilo, certo? E as moléculas? As moléculas, elas também, por mais que ela seja pequena, né? Que a gente não consegue ver com o olho, pelo olho nu, você precisa de um microscópio para ver essas moléculas, ela também tem a positividade, nós chamamos de moléculas positivas, e ela também contém as moléculas negativas. Olha que interessante, certo? O átomo, ele também é menor do que a própria molécula, muito menor. E mesmo assim, dentro dele, ele também possui os átomos positivos e os átomos negativos, certo? Aí, pessoal, aqui é uma questão de ciência, depois vocês podem se aprofundar na parte, não é química, né? É a parte da matéria, né? Depois a gente vê aí, que agora me deu um branco, qual que é a matéria em si, né? Mas depois a gente pode responder melhor para vocês isso aí, tá bom? Vamos lá. E as partículas, segundo a ciência, é a menor partícula, lógico, né? Tá falando, é a melhor ser do universo. E dentro dela, se você rachar essa partícula, né? Você vai encontrar o quê? Partículas positivas e partículas negativas. Então, quando esses seres se unem, por exemplo, a partícula positiva e a partícula negativa, ela se relaciona, gera uma energia, ela cria-se o quê? A próxima etapa, que é o quê? O átomo. O átomo, por sua vez, também dividido em positivo e negativo, eles se unem, esse positivo e negativo, forma-se a molécula. A molécula, por sua vez, também possui as moléculas positivo e negativo, elas se unem e aí eles formam todo o universo. Então, todos nós, as plantas, os animais, o homem, o universo, todos nós temos partículas e átomos e moléculas. Se você pegar aqui, por exemplo, no seu braço, você colocar um microscópio, você vai ver todas essas partículas, esses átomos interagindo, né? Se movimentando. Um fio de cabelo, se você pegar nessa caneta, você colocar um microscópio, pode, isso aí é ciência pura, certo? Então vamos lá. Se a criação, que é o efeito, né? Tudo isso aqui é o efeito. Isso aqui não existiu por acaso, não foi auto se criou, não.
teve um criador, como nós já vimos, que a própria ciência diz, que para todo efeito existe uma causa, certo? Então, se a causa possui positividade e negatividade, ou seja, masculinidade e feminilidade, é porque Deus, o sujeito harmônico de suas características duais de positividade e negatividade. Então, Deus é o sujeito harmônico desses dois lados, que também ele, como é uma causa primária, ele também possui positividade e negatividade. Então, Deus tendo essa dentro de si, no seu ser, positividade e negatividade, ele começou a se expressar, ele começou a construir, né, a formar todo o universo, né, dessa forma, certo? Então, por exemplo, aqui a ciência, ela não sabe o que tem antes da partícula. A ciência só chegou até a partícula, mas nós sabemos, né, que antes da partícula, antes dos átomos, antes da molécula vem os átomos, antes dos átomos vem as partículas, e antes da partícula vem Deus. Então, ele é o ser causal, né? Ele é o ser que causou tudo isso. E aí, ele criou todo o universo nessa estrutura de positividade e negatividade. Ok? Vamos passar para o próximo slide. Ora, o ser humano, todo o universo, né, ele também possui um caráter interno e uma forma externa, certo? O que seria o caráter interno e forma externa? Ou seja, tudo no universo possui um caráter interno, que seja uma coisa que a gente não consegue ver, não visualiza, e também nós temos também uma forma externa, que é aquele que a gente vê no dia a dia. Então, tudo no universo, desde as partículas, os átomos, as moléculas, as plantas, os animais e o homem, todos têm esse caráter interno e forma externa. Olha que interessante. Eu já falei, volto a frisar, isso aí é pura ciência, certo? Então, vamos desmiuçar isso aí. O que qual que é o caráter interno no ser humano? O caráter interno do ser humano, aquele que você não consegue ver, é sua mente, certo? A mente do ser humano, né? Nós chamamos também que dentro da mente do ser humano possui a consciência, né? Esse é um caráter interno. Por exemplo, nós temos a nossa cabeça, que nós temos o cérebro, né? O cérebro nada mais é do que uma massa cefálica. Então, você vai ver uma massa, mas ali dentro dessa massa cefálica existe uma mente, uma consciência, que ninguém vê. Você vai cortar essa cabeça, você vai ver só uma massa, mas você não vai ver a mente, que é um caráter interno do ser humano, certo? Tudo bem? E a forma externa? O que é a forma externa? A forma externa nada mais é do que o corpo. Aquilo que você vê no dia a dia, aquilo que você tem a visão do dia a dia. Isso chama-se a forma externa. No animal, o animal também possui um caráter interno? O animal também possui, vamos dizer assim, uma mente? Sim, ele possui também. Ele vai possuir também um caráter interno. Qual que é o caráter interno do animal? Vamos lá dar um exemplo. Ora, eu tenho aqui em casa, né? Eu estou fazendo essa gravação na minha casa, né? E a gente tem um quintal que tem um cachorro, né? E um cachorro, não é de raça, mas é um cachorro, né? Nós chamamos ele de shake, né? E quando ele fica, muitas das vezes ele fica até na rua também, né? E às vezes quando alguém, outra pessoa conhecida, que é minha irmã, que é a dona dele mesmo, né? Quando a gente aparece na rua um pouco longe, ele já sente o odor, né? O cheiro, né? E se você chamar o nome dele Shake, ele já levanta a orelha, ele já levanta a cabeça. Então, o que identificou? O que ele identificou ali? O seu dono. Então, o que fez isso ele identificar e reconhecer a pessoa do seu dono? É sua mente, é seu instinto, certo? Então, quem conduz isso, ele identificar o seu dono, é sua mente. E esse animal também, ele possui um corpo, tudo bem? Que é a sua forma externa. Ora, as plantas também têm um caráter interno? Tem. A planta, ela também possui um caráter interno. Qual que é o caráter interno da planta? Nós chamamos da planta também como caráter interno de instinto.
O que é o instinto da planta? Vamos dar um exemplo. Se nós pegarmos uma planta, certo? E uma sala fechada, só com uma janela nessa sala, né? Que entra o quê? O raio solar. E você coloca essa planta do outro lado da sala. E a janela do outro lado que entram os raios solares. Se você todo dia, se você vai colocando água, vai regando essa planta, né, acho que a palavra correta é essa, né? Você vai regando essa planta, colocando água, essa planta ela vai crescer em direção ao quê? À janela. Ela vai crescer em direção à janela que tem o pôr do sol. Ora, quem disse para essa planta que ali está vindo os raios solares? Né? Que ela precisa dos raios solares para fazer a fotossíntese. Né? Quem for professor aí de biologia pode explicar melhor isso. Né? Então ela precisa dos raios solares para poder se desenvolver e crescer. Quem disse para a planta isso? Então nós também dizemos que essa planta ela possui um caráter interno que conduz ela até aquela janela que tem os raios solares. Tudo bem? Bem entendido? Tá, ela também possui um caráter interno e ela também possui uma forma externa que é o corpo. E o seu corpo também é formado de que nós consegue visualizar, ver no dia a dia a planta, né? Que é uma forma externa. Tudo bem? Agora nós vamos para quê? As moléculas. As moléculas ela também possuem um caráter interno, que nós chamamos de natureza diretiva inerente. Certo? Então, depois a gente desmiuça melhor o que significa isso, né? Então, ela também possui a essência dela de seu caráter, que é sua natureza diretiva inerente. Depois a gente explica melhor. E também, essa molécula também ela possui um corpo. Por mais que você não consiga visualizar a olho nu, como eu já falei, mas se você colocar um microscópio, você vai conseguir ver o corpo dessa molécula. O átomo. O átomo também possui um caráter interno que chama também sua natureza diretiva inerente e ele também possui um corpo que é sua forma externa. E a partícula, que é a menor C da criação, também possui um caráter interno, certo? Um caráter interno que é a sua natureza diretiva inerente e as partículas também possuem um corpo que também é sua forma externa. Ora, como já falamos, tudo isso o homem, o átomo, a molécula, a planta, os animais e o homem, isso aí é o que? É o efeito. Deus é o ser causal, né, que causou tudo isso, então Deus existe como sujeito harmonioso das características do ar de caráter essencial e forma essencial. Então Deus ele também tem um caráter interno e forma externa. Ora, que interessante! Ora, mas acabei de falar que Deus ele possui um caráter interno e uma forma externa? Acredito que nunca, né, nunca ouvimos falar dessa forma a respeito de Deus. Por quê? Se o homem possui o caráter interno e a forma externa, é porque Deus, que é a causa, também possui um caráter interno e forma externa. Dessa forma, ele tendo o caráter interno e a forma externa, ele expressou na sua criação. Ele, né, fez a criação dessa forma. Tudo bem? Deram para entender? Então, vamos lá. Então, essas são as leis universais, né, que é a dualidade. O universo todo possui essa lei da dualidade. Ok? Ora, nós iremos estudar a energia primária universal, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Vocês aí se inscrevam no nosso canal e dê seu like, canal do Pádua, né, para vocês, mais uma vez, ouvirem do podcast, né? Ouvirem e ver sobre palestras, podcast e sobre a nossa entrevista com nossos convidados especiais. Tudo bem? Então, aqui eu vou terminar esse bloco e aí depois a gente vai fazer mais palestras, certo? Falando continuação desse capítulo, os princípios da criação. Não perca. A gente vai falar, vou dar um pouco de um overview aqui, né, dos slides. Nós vamos falar sobre a energia primária universal, a ação de dar e receber e o fundamento de 4 posições, em que todo ser no universo, principalmente o ser humano,
ele coexiste, ele vive, ele precisa de ter essa ação de dar e receber entre os seres vivos. E a gente vai explicar um pouco sobre a essência, as características essenciais de Deus, desculpa, as características essenciais de Deus, que Deus é um ser de características, caráter interno e forma externa, ou seja, caráter essencial e forma essencial, ok? Então, fica para a próxima e a gente vai dar continuidade. Aí você só escuta essas palestras no canal do Pablo. Se inscreva e dê seu like lá no nosso canal. Obrigado e aguarde o próximo capítulo dessa palestra que é muito interessante. Até mais. Obrigado.